Está no ar o Cast UCEF. Olá, para você que acompanha o Cast UCEF, bem-vindo! Hoje você acompanha o segundo episódio de uma temporada especial de Mulheres Convidadas, na qual tratamos de assuntos importantes para a nossa sociedade. Nesse episódio vamos falar sobre sororidade, que de maneira geral diz respeito à união das mulheres e envolve um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo. É respeito e admiração ativados pela identidade de gênero. Para falar sobre este assunto, está conosco a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Chapecó, Flávia Rubiane Durgante, e a professora da UCEF, Anelice Maria Banhara Figueiredo. Obrigada pela presença. A sororidade é algo que tem como foco melhorar a vida no universo feminino. Um exemplo simples disso é a competição entre as mulheres. Embora faça parte da nossa sociedade, essa é uma briga que incita o ódio e não leva a lugar nenhum. Porém, nos últimos anos, as mulheres estão cada vez mais unidas em prol da igualdade e na luta pelos direitos. Nesse viés, gostaria que façamos um resgate das conquistas das mulheres que obtivemos unidas. Olá, todos os ouvintes. Queria agradecer pelo convite, para participar desse podcast. Eu acho que dá para fazer de maneira geral, assim, uma retrospectiva das conquistas do movimento feminista, que é o movimento de mulheres. Então, se a gente for pegar desde o acesso à educação, a gente está aqui numa universidade, então acesso à educação, primeiro a escola, depois a luta para poder estar nas universidades, poder fazer o curso superior, o próprio direito ao voto, o direito ao divórcio, o direito ao espaço político, mais recente as nossas leis, mais conhecidas, a Lei Maria da Penha, a própria Lei do Feminicídio, uma muito recente agora a Lei da Importunação Sexual, acho que essas assim são conquistas que dá para dizer que foram, pela união das mulheres, pela luta das mulheres, não só do Brasil, mas acho que do mundo todo, para que a gente conseguisse ter direitos, mais direitos e mais equidade de gênero. Eu também agradeço o convite de estar aqui nesse podcast, E eu sou a Anelice e como professora da UCEF, eu vou reforçar o direito à escola e o direito à universidade, tá? Que eu acho que são direitos que a partir deles eles conseguem até reforçar os demais. Tem um direito que hoje a gente conversando até parece estranho, mas foi um direito a mulher ter cartão de crédito, tá? Porque uma vez ela não podia nem ter patrimônio. A herança era passada de pais para filhos, as mulheres ficavam fora. Então, assim, essa também foi uma conquista das mulheres, Sim, parece tão banal nós falarmos hoje, isso. Quando se conversa hoje, Até a própria escolha do marido. Antes era o pai que escolhia para a mulher e ela não tinha direito a opinar. E parece que nós vivemos em outro mundo hoje em dia. Na verdade, também tem uma constatação, uma consideração que eu faço é que, se a gente vai analisar, assim, bem agora, última década, talvez até as 2 últimas décadas, não tiveram, claro, teve a lei ali, essa última eu nem sabia, mas assim, a questão do feminicídio, a questão da Maria da Penha, que eu acho que são leis mais recentes, mas assim, as outras, elas são assim, eu quero dizer assim, dentro de uma trajetória histórica, então sim, vai se amadurecendo a ideia, vai se conversando, daí que eu penso que a faculdade, a educação, ela tem um papel, porque é o papel de informar, de educar, Transformar os seres humanos também, fazer pensar, refletir sobre as questões e daí se posicionar. Vamos falar da luta pela igualdade de gênero, como essa aliança das mulheres permite que se busque os direitos femininos. Pode falar? Pois então, tem dentro das vertentes do feminismo uma vertente que ela trata desse movimento feminista liberal,
e que a maior pauta dela era a igualdade de gênero. A igualdade de gênero na política, na educação e no trabalho. Então, essa vertente dela ali, ela buscava que para trabalhos iguais, salários iguais. Enquanto posições públicas, tanto homens como mulheres, também poderiam, da mesma forma, participar. E também o acesso à educação, da mesma forma, os cursos estão livres. Eu sempre, quando for falar, eu vou falar meio num olhar de professora de educação, tá? Claro. Porque é o meu chão. Também posso falar pelo olhar de mãe, que eu sou mãe de 2 filhas, também posso falar pelo olhar de esposa, né? Que eu já estou lá com meu marido há uns bons anos. E daí o que a gente observa? Por exemplo, o direito à educação. Estava falando que eu estou na instituição já há 21 anos. Antigamente, lá no começo, tu observava, por exemplo, em alguns cursos, muito mais homens do que mulheres. Eu lembro que na engenharia civil, aqui eu trabalhei na primeira turma, só tinha homens, não tinha uma mulher. Mas, por exemplo, hoje já tem bem mais mulheres na engenharia civil. Na agronomia, por exemplo, as primeiras turmas que eu trabalhei só tinha homens. Hoje ela está mista, entende? Mas não é uma coisa porque tu instituiu, obrigou, forçou, não. Ela está aí e as pessoas vão se percebendo e elas vão entrando. E daí também o mercado vai absorvendo nesse sentido, né? Enquanto educação. O que também dá para observar, por exemplo, nas pós que eu trabalhei, muitas voltadas à educação. É uma maioria esmagadora de mulheres. Sim. Tá? Elas foram obrigadas a escolher isso? Não, mas muitas vezes era o que estava mais à mão, era o que ela conseguia organizar. Então eu trabalho, faço uma pedagogia, ou faço letras, faço matemática, trabalho 20 horas eu organizo a casa, mais ou menos nesse jeito, entende? Então, sim, eu penso que nessa questão da igualdade de direitos, se teve conquistas mesmo, porque ela pode hoje escolher o curso que ela quer, ela pode, dentro do mercado de trabalho, ir conquistando. Claro que ainda a gente vai ver panelas masculinas, algumas coisas nesse sentido, mas assim, não dá para dizer que elas não foram conquistando, né? Até na questão política, por exemplo, se pegar Santa Catarina, as deputadas mais votadas foram mulheres, entende? Então, assim, ela tá nessa pauta. Tem uma coisa, assim, que eu bem pessoalmente, assim, fico um pouco... ainda, talvez eu não tenha entendido direito, mas avessa, por exemplo, a um dado que o próprio TSE colocou agora, que em relação à política teve 14 mil candidatas mulheres que não receberam nenhum voto, entende? Candidatas fantasmas. Então, por exemplo, teve aqui em Santa Catarina várias mulheres muito bem votadas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, teve candidatas que não receberam nenhum voto. Daí a pergunta que faz, por que elas não receberam nenhum voto? Era só para cumprir aquele coeficiente eleitoral? Entende? Então, assim, isso talvez seja o caminho para mais adiante ter, entende? Talvez seja. Mas, assim, eu conheci gente que colocou nome, nem ela votou nela, porque ela só colocou nome. Então, assim, é uma coisa a ser revista, porque tu tá, usando um espaço para uma coisa que não é para o fim que deveria ser, né? Com certeza. Então, é só uma consideração, sim, tá? Flávia. Eu acho que essa aliança entre as mulheres, ela promove uma maior consciência, né? Consciência da necessidade de uma desconstrução do machismo, de uma desconstrução dessas ideias patriarcais que ainda fazem parte da nossa sociedade, que é a base da nossa sociedade, na verdade. E aí, quando essa união começa a acontecer, quando as mulheres começam a desconstruir, perceber que o machismo nos tira muita coisa, né? Inclusive nos tira a própria vida, muitas vezes, né? Esses avanços são permitidos, a gente consegue avançar nessa busca por igualdade, por equidade de gênero.
né? Então, assim, esse entendimento de que a gente só vai conseguir isso, só vai conseguir avançar, só vai conseguir chegar num patamar de igualdade se as mulheres estiverem unidas, né? Estiverem juntas nesse propósito de lutar mesmo pelos seus direitos, né? E às vezes a gente fala assim, tem que lutar pelos direitos e parece as pessoas têm um ranço, né, com essa coisa da luta, né? Mas a luta às vezes não é ir pra rua. Muitas vezes é necessário. Mas é uma luta também no sentido de se impor, de se colocar, de prestar atenção naquilo que está acontecendo com você, mulher, né? Com você mesma ou com as mulheres que estão ao seu redor. É a informação, né? É a própria educação, né? Então, a gente só avança se as mulheres estiverem unidas. E por isso que essa ideia da sororidade, né, que vem muito para fazer um contraponto com a fraternidade, que seria a questão dos homens, né? Então a sororidade, uma fraternidade entre mulheres, é muito isso, assim, é muito no sentido de trazer essa discussão de um fim de uma rivalidade que só beneficia o machismo, né? Que só beneficia os homens. Nós estávamos até comentando da questão no trabalho profissional. Como que antes era muito difícil ter mulheres em cargos maiores. Era uma maioria esmagadora masculina. Hoje em dia, não. Nós já temos mulheres em cargos maiores. Claro que nem sempre o salário é igual, mas pelo menos já estamos subindo na posição de gestão. Por isso a importância dessa luta, né? Porque é isso, assim, até que ponto também estar nos cargos de gestão, nos cargos altos, sem o devido reconhecimento, sem o devido salário justo, né? Às vezes sofrendo inúmeros assédios, até que ponto isso é um ganho real para as mulheres? Por isso que a luta tem que ser para tudo, né? Então, Sim. assim, para alcançar os cargos altos, sim, são importantes, a representatividade importa muito. Mas todo o resto tem que vir junto, né? Precisa ganhar da mesma forma que um homem ganha, precisa ter o mesmo respeito que os homens nos cargos ganham, né? E isso ainda é muito não cumprido, muito disparelho entre os gêneros, né? Sim. Então, assim, a necessidade de ter essa sororidade, de ter essa união entre as mulheres, de ter essa luta pelos direitos, é também para avançar nessas questões que ficam para trás, mesmo quando se alcança um determinado patamar maior. Sim. Essa questão é até de igualdade. Os homens são muito mais unidos do que as mulheres. Por exemplo, a mulher chega no cargo de gestão, as outras mulheres não vão comemorar com ela como seria os homens. As mulheres vão pensar, mas como que ela conseguiu? Será que ela é competente assim? Mas a gente tem que ver que ela conseguiu um cargo de gestão, de liderança, porque ela estudou muito para isso, ela tem conhecimento, ela tem uma base. Não é apenas porque ela é mulher, eles quiseram dar o cargo para ela. Mas isso faz muita parte de um pensamento machista que é a base da nossa sociedade, né? Sim. Então, assim, essa questão da rivalidade, de que você tem que invejar a outra mulher ou então disputar aquele espaço com ela, né? É muito desse pensamento machista e a desconstrução passa por isso, né? Então, Sim. assim, para quem é bom essa rivalidade, né? Para quem é bom essa competição? Não é para nós mulheres, é para os homens, porque eles se beneficiam dessas duas questões, né? Então, assim, a própria desconstrução do pensamento machista vai fazer com que a gente pense, mas por que é que eu tô julgando essa mulher que chegou lá, né? Às vezes até pensando em coisas como, foi beneficiada porque, né, sei lá, se envolveu com o presidente da empresa, o diretor, não sei, então conseguiu o cargo. É geralmente esse pensamento que compõe, infelizmente. Sim, eu concordo, mas eu acho assim, tem a regra geral e sempre vão ter as exceções, né? Tanto para uma coisa como para outra. Por exemplo, eu sou aposentada na rede pública municipal, tenho um plano de cargos e salários,
e você ganha pelo tempo e pelas trabalhado e pela tua habilitação. Então, assim, não entra nada na questão de gênero. Ou, funções de confiança ou funções durante ali. Daí também são alguns critérios, mas que também é misto. Na UCEF, por exemplo, tu ganha por horas trabalhadas. Então, por exemplo, se alguém se dispuser a trabalhar mais, vai ganhar mais. Entende? Sim. Tu ganha também pela habilitação, fez lá um doutorado, fez alguma coisa, tu ganha mais. Então, tem algumas coisas assim. O que eu percebo também, muitas vezes, é que, por mais que tenha ali a questão que a mulher, direito de trabalho e tal, mas a mulher, ela geralmente, ela acaba preferindo, muitas vezes, ter uma carga horária um pouco menor para poder dar conta de algumas coisas com família. Por exemplo, falando da própria instituição que eu trabalho, entende? A gente ainda tem essa lógica de que a mulher assume mais coisas. Algumas vezes é por não ter opção, algumas vezes é por preferência. Entende? Então, eu penso que pega ali as coordenações, pega os professores. Tem muita gente que só trabalha na UCEF à noite e de dia está em casa. Tem gente, mulheres, algumas, que é o trabalho único, mas tem outras que trabalham durante o dia e trabalham durante a noite. Então, assim, é uma questão variável, não dá para dizer como regra, ganha mais, ganha menos. Eu acho que está bastante relacionado à carga horária, tanto para mulheres como para homens, né? Só que eu acho que se eu tivesse que optar, eu optaria muitas vezes por não ter uma carga horária tão grande, que nem até a Flávia falou, porque tem algumas coisas que se eu não fizer, tipo, ela acaba não sendo feita. Ou até eu prefiro fazer, tá? Então, nesse sentido aí. Mas tem algumas coisas assim que eu também penso que até pegando a questão da sororidade, que está bem melhor hoje do que já esteve. Por exemplo, eu tenho 2 filhas meninas, moças, mulheres já, né? Tipo, eu percebo bastante nelas, claro que talvez a gente não seja a regra geral, mas, por exemplo, assim, a amiga está montando um negócio, a outra está se desafiando a ser fotógrafa, então elas vão atrás, elas se ajudam, contratam o serviço, elas divulgam, né, nesse lado. Mas eu acho que a questão assim que ainda pega mais mesmo é a questão assim quando dá a violência, o abuso, que daí sim é uma coisa assim que eu acho que é bem desconcertante, porque eu acho que daí meio que ultrapassou todos os limites do aceitável, né? E a gente vive muito isso ainda com mulheres de todas as classes sociais, talvez em algumas mais do que outras, né? Mas eu acho que em todas as classes sociais. E é esse tipo de violência, que pode ser a física, pode ser a sexual, mas até tem outras violências que talvez até tu saiba. Por exemplo, tem ela não é blogueira, ela é uma influencer famosa, Sim. a Lara. Sim, eu vi sobre o caso dela. A Lara, ela estava o marido estava passando ela por louca, e ela estava quase acreditando naquilo, porque ele inverteu a jogada e uma pessoa instruída, uma pessoa com dinheiro, uma pessoa bem relacionada, estava sendo vítima. Tem até um nome no dicionário das feministas para isso, que eu não lembro, que ele estava fazendo ela se sentir louca e não sei que outro termo que se usa lá no dicionário, mas assim, ela estava colocando em dúvida a sanidade dela. Sim. Ela dizia, será que sou eu mesmo? É que ela começou a gravar, né, as coisas e isso aí é um abuso. E assim, e agora? É um abuso psicológico, né? Ele tem emocional, psicológico, mas assim, é uma coisa que aconteceu esses dias, sim, entende? A questão de violência física acontece todo dia, entende? E enquanto mulheres, como que nós podemos fomentar a luta contra a opressão e todas as formas de violência contra a mulher? Eu acho que eu já falei até um pouco sobre isso. Acho que esse engajamento, né, nos movimentos sociais, nos movimentos de mulheres,
né? A participação nos espaços políticos e decisórios, né? Não adianta a gente também ir para a rua e depois não ter quem nos represente Sim. no espaço de decisão, né? No espaço político mesmo. A própria desconstrução do nosso machismo, né? Acho que tudo isso e a desconstrução não só no que diz respeito às relações que a gente tem entre homens e mulheres, mas também na própria educação dos filhos, né? No entendimento que a educação para a igualdade ela é o único, e talvez não o único, mas o mais importante caminho de enfrentamento para o enfrentamento contra a violência, né? E as opressões, enfim, né? Toda essa gama de violências que as mulheres sofrem. Então, eu acho que passa por todos esses caminhos, assim, não existe um caminho único, né? Ele precisa estar, a gente precisa estar atento a todas essas ramificações, né? De desconstrução dessas ideias machistas, patriarcais, de opressão, de violência. Sim. Assim, muitas vezes elas se dão de formas assim tão sutis que a gente nem percebe, né? E pela educação, falas de professoras, elas podem ser totalmente preconceituosas. Sim. De achar que a menina não tem a condição de fazer algo que o menino tem. Que o menino tem. Equívocos, por exemplo, de achar na educação infantil, por exemplo, que as crianças são pequenas, que o piá é mais forte, que o piá, sabendo que os dois têm medo da mesma forma, entende? Na faculdade também, eu digo assim, achar que o homem pode mais e a mulher menos, entende? Sim. A importância da sororidade está na harmonia entre as mulheres e no tamanho imensurável de sua força. Quando sozinhas, é mais fácil uma mulher ser silenciada, mas juntas ganhamos uma voz mais alta. Aqui em Chapecó, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que luta pela defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações que as atingem, bem como a plena integração na vida socioeconômica e político-cultural. Flávia, conta um pouquinho mais pra gente sobre o trabalho do CMDM. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Chapecó, né, ele é um órgão com funções deliberativas, de fiscalização e consultivas, né? Então, em linhas gerais, o objetivo principal do Conselho é estabelecer diretrizes de políticas públicas, acompanhar essa política pública municipal feita para as mulheres, né? E efetivar que a comunidade participe também na gestão das políticas públicas. Então, está muito ligado à questão política mesmo, de pensar a mulher em todas as suas possibilidades, né, em todas as suas particularidades e especificidades, e o Conselho vai atuar nisso, assim, na questão da política pública. Afinal, o que o município está fazendo? O que é possível fazer? O que dá para melhorar? Como que se efetiva uma política pública específica para a questão das mulheres? Né? Como a gente discute? Então, o Conselho é composto por 9 cadeiras da prefeitura, né, que a gente chama de as governamentais, né, que então fazem parte de todas as secretarias do município, e 9 cadeiras que são da sociedade civil, que são eleitas, né, tem um processo eleitoral, enfim, as entidades da sociedade civil se colocam, né, para essa eleição, e aí ocorre uma votação, enfim, e 9 são eleitas. E aí as entidades participam dessa discussão de tudo o que perpassa a questão da mulher no município de Chapecó. Interessante. É muito difícil para uma mulher que passou ou passa por uma situação de violência se libertar desse ciclo violento. Nesse momento é crucial podermos contar com o apoio de outras mulheres. Como que o Conselho atua nesse apoio às mulheres vítimas de violência? Não só física, mas também como psicológica? A dependência emocional também que a mulher tem nesse caso. É importante dizer que a violência contra a mulher, ela muitas vezes não é só essa violência que a gente conhece, né? A física, a psicológica, a patrimonial.
às vezes a falta de acesso a direitos, a falta de acesso a serviços, né, ela também se configura como um tipo de violência, porque se tem uma mulher em vulnerabilidade social, não consegue acessar um serviço que é importante para a manutenção da vida dela ou dos filhos, isso se configura lá na ponta também um tipo de violência. Sim. Né? Então, o que o conselho vai fazer? Ele vai fiscalizar, ele vai tomar as providências para que as legislações que são favoráveis aos direitos das mulheres sejam cumpridos. Né? A gente vai sugerir para entidades e organizações que façam projetos, né? para que esteja uma participação da mulher em todos os níveis da sociedade e também de atividades, né? A gente vai receber as denúncias, vai encaminhar essas denúncias, né? Às vezes faz um acompanhamento mais próximo de algum caso que esteja acontecendo, né? Então vai colocar essa mulher no serviço se for necessário, né? Vai encaminhar aquela denúncia para o órgão competente, vai fiscalizar se o atendimento está sendo efetivo ou não, né? E aí não só nos casos específicos, mas no geral, né? O conselho tem essa prerrogativa de fiscalizar os serviços que atendem as mulheres, né? Hoje vai propor políticas públicas, vai propor projetos, né? Pode fazer toda essa como é que eu vou dizer? Essa aproximação, né, dos serviços, de entidades, de movimentos, né, para que todos estejam pensando nessa questão da mulher. Hoje o Conselho é um dos coordenadores da rede de atendimento à mulher em Chapecó, junto com o Ministério Público, né, então que integra todos os serviços, todas as entidades, todas as pessoas que trabalham com a temática da mulher, né, no sentido de agregar esses serviços e pensar em como melhorar cada lugar que essa mulher vulnerável vai passar, né? Então, assim, desde o hospital até a delegacia, o CRAS, o CREAS, as unidades de saúde, né? As universidades, as escolas, né? Tudo onde o que for possível melhorar, efetivar, fazer a política acontecer, o conselho vai estar fiscalizando e coordenando e olhando para aquilo e propondo também, né? Não é só no sentido de fiscalização, que eu digo de cobrar, mas também de propor, né? Sim. E nós, enquanto mulheres, que não fazemos parte do conselho, mas queremos ajudar outras mulheres, como que nós podemos auxiliar nesses momentos difíceis? Eu acho que tem várias formas, né? Eu acho que desde prestando atenção se uma colega de trabalho está passando por alguma questão, se uma vizinha está, né? Desconstruir aquela ideia de que violência não se mete a colher, né? Então não vou me meter, não vou fazer nada, vou fingir que não é comigo, né? Desde isso até você participar de um movimento, você participar de um grupo, você ter um coletivo de mulheres, você participar de uma ONG, não sei, sabe? Tem muitas formas de se engajar nessa luta, né? Desde, eu sou, sei lá, sou professora, né? Vou trabalhar essa questão em sala de aula, vou engajar meus alunos a pensar a respeito. Quer dizer, tem frentes é o que não falta, né? Sim. de atuação. O bom é sempre uma conversa, entender a mulher, não só julgar ela pelo que ela tá passando. Porque às vezes a mulher tá tão envolvida ali, ela tá tão acostumada, que ela passa a achar que isso é normal. Ou pela maneira que ela foi criada também, talvez num lugar mais masculinizado, ou onde o pai é o provedor de tudo que ele fala, é o que vale. Ela tá acostumada e ela vai achar que isso é normal. E conversando com outra mulher, ela perceba que não é normal. Importante criar redes de apoio, né? Acho que uma mulher, se for o caso, né, de conheço uma pessoa que está sendo vítima de violência, está num relacionamento abusivo, enfim, ajudar essa mulher a ter uma rede de apoio para que ela possa, primeiro, identificar que ela está sendo, né, vítima, poder se estruturar a ponto de poder fazer a denúncia, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas por que não denuncia? Porque a denúncia, ela acarreta em várias questões, né? Desde saber se essa mulher não é dependente financeira desse agressor, né? Se tem filhos, se não tem,
se tem família para onde, né, poder contar, às vezes não tem, né? Vai sair da casa, tem casa para morar, tem para onde ir, como vai fazer isso, né? Se essa pessoa tá tão abalada psicologicamente que tá numa dependência emocional muito grande, então precisa trabalhar isso porque não vai conseguir cortar aquela relação do dia para a noite. Então são várias questões que interferem. E aí se essa mulher tiver uma rede de apoio que a escute, que a encoraje, que dê suporte quando for necessário, é muito mais fácil. Então também passa por aí. Às vezes, eu não quero me engajar em movimento e coisa, mas eu conheço um caso. Então, quem sabe ajuda a construir essa rede, né? Fortaleça essa mulher para que ela possa dar um passo a mais, né? Sim. Sabia que ela falando, eu lembrando de uma turma que eu trabalhei de pós-graduação no município do Rio Grande do Sul, que a pessoa, numa aula onde a temática era temas transversais, ela se abriu. E ela falou, ela estava sempre com a filha dela na aula, que essa dificuldade dela, a luta dela começou quando ela era recém-casada, que o marido bateu. Ela voltou na casa dos pais e os pais disseram, o pai disse, casou, não volta aqui, tipo, vai envergonhar a família. Sim. E ela passando necessidade, passando abusos. E daí ela falou que convenceu o marido a trabalhar porque pegava muito financeiro. E dele dizia, desde que não falte nada em casa. Ela ia trabalhar e quando ele chegava, tudo, ela dava conta. Daí a questão financeira sempre pegando. Daí ela disse, mas se eu estudasse, eu conseguiria ganhar mais, tá? Daí disse que ele disse, mas desde que não falte, que tá tudo limpo, comida na mesa e tal. Daí ela conseguiu estudar e daí lá ela estava dizendo, hoje a minha conquista eu me separei. Daí ela estava contando para a turma algo que ela viveu por 10, 12 anos com a filha dela junto e ela disse, meu plano começou lá quando eu fui no meu pai e o pai disse que não. E daí eu pensei, eu não posso me separar se eu não tenho onde ir, o que fazer e tal. E daí ela era professora, tinha o trabalho, se separou. Entende? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a pessoa de cara vai contar. Não, ela sofre um tempo até chegar. Por isso que eu falo que eu acho que uma das piores não é você fazer um negócio tipo, a mulher fez um negócio e não dá certo. Pode até acontecer e pode até dar certo, sim, mas assim, quando tu tem essas questões mais básicas mesmo, entende? Tu não tem rede de apoio nenhum, nem marido, tal. E ela estava grávida com a filha dela, carregando, e agora ela contou para a turma assim, tipo, aliviada. É uma conquista, né? Com certeza, e a força que ela teve também para sair dessa situação. E a maior parte das pessoas da cidade, que era uma cidade pequena, não sabiam, né? E nessa edição do Big Brother, nós tivemos uma situação na qual uma das participantes, a atriz Bruna Grifal, teve um breve relacionamento com outro participante, o Gabriel Fopp. A relação foi intensa e, por vezes, tóxica, com falas violentas de Gabriel direcionadas a Bruna. Após uma chamada de atenção do apresentador do programa, todas as mulheres da casa se uniram em prol da participante, Bruna. Esse foi um exemplo claro de sororidade e um modelo a ser seguido. Afinal, ao invés de julgar, por que não estender a mão? O que você sente ao ver situações como essa em rede nacional? Na verdade, eu não acompanhei isso, tá? Sim. Mas eu acho que, independente da questão, as mulheres, elas têm que ter as pessoas têm que ter um parâmetro do que é correto e do que não é. Uhum. Possivelmente, essa ação, ela não foi só repudiada por mulheres, ela foi repudiada pela sociedade. Mas as mulheres que estavam com ela ajudaram ela, deram um ombro nela e deram apoio para essa situação, né? Que eu acho que é o que a gente faria nos ambientes, nos entornos da gente. Até antes mesmo de o apresentador precisar chamar a atenção do casal, alguns colegas já vinham falando, vocês são um casal chato, não tá legal isso. Ou falavam para ele, Gabriel, não faz isso, Bruna, você tem que abrir os olhos. Mas sempre com aquele medo de se meter no casal, meter a colher no relacionamento dos outros. E é importante a gente sempre sinalizar, eu acho que isso é um exemplo que a gente tem que seguir.
Ah, não, você tá vendo que tá tendo um comportamento abusivo no relacionamento do teu amigo. Você não precisa pegar e falar, ai, deixa dele. Você, de cara, assim, você pode começar a construir essa sementinha na cabeça da mulher. Olha, não tá legal essas atitudes, eu acho que você deveria conversar. Ou até mesmo você deixar dele. São pequenas coisas que você pode ir falando que vão ajudando as pessoas, as mulheres. Eu acho que o caso do Big Brother, aconteceram dois, né? Sim. Depois teve também o fato dos dois serem expulsos, né? Por assédio, enfim. Eu acho que é bem pedagógico, sabe? Que se mostre isso em rede nacional. Primeiro, para mostrar que a violência tá aí, né? Que ela não tá longe de ninguém e que ela pode ser muito sutil, às vezes, né? E eu acho que muitas mulheres, no lugar dessa participante da Bruna, quando estão nesse lugar de estarem sendo, de alguma forma, parte de um relacionamento que está abusivo, que está passando dos limites, se sentem muitas vezes culpadas por aquela situação. Não entendem que são vítimas. Né? E a sociedade muitas vezes trata assim. A mulher sempre tem alguma culpa no cartório, porque senão não estaria acontecendo isso. Né? E então a rede de apoio ela serve também justamente para tirar essa mulher do lugar da culpa. Né? O apoio ele se transforma como se você dissesse para a mulher assim, olha, a gente está aqui, a gente acredita em você, o que está acontecendo está errado, você não tem culpa disso, e isso fortalece aquela mulher para entender a situação e também para sair daquela situação. Sim. Né? Então, assim, por mais que às vezes a gente pense que, bom, esse também seria um participante que poderia ter sido expulso do programa, porque a violência psicológica, o abuso também é um crime, embora muitas vezes as pessoas desacreditem disso ou tentem relativizar a sua força, né? Mesmo assim, eu acho que é importante que se mostre isso, né? Que a sociedade, no geral, que está acompanhando, e são milhões de espectadores vendo aquela situação, às vezes serve para acordar muita gente, né? Sim, até mesmo que a sociedade às vezes vai julgar a mulher de vítima, ai, tá se fazendo de vítima, porque não é uma violência não física. É um tapa na cara. Não é um tapa na cara, são palavras, mas palavras também agridem. E muitas vezes eu assisti alguns episódios desse caso especificamente, onde ela queria falar, ele cortava ela, ou ele fazia, tipo, gestos de querer bater nela. Então a gente precisa analisar muito que não é só a questão física. O psicológico também destrói. Na verdade, a violência física é a última coisa que vai acontecer, né? Um relacionamento abusivo, ele não vai começar, você começa a se relacionar hoje e amanhã o cara vai bater em você. Assim, nunca vi isso acontecer. Talvez tenha situações, né? Mas o normal, entre aspas, é a violência psicológica se estabelecer antes, né? Então, é uma agressão verbal, é uma crítica travestida como uma crítica construtiva, é um xingamento, é colocar a mulher num papel, né, de desigual na relação. Então, assim, isso vai criando e vai dando condições para cair numa violência física ou numa violência sexual. Então, o poder da violência psicológica, às vezes, é mais brutal porque aniquila a força, o psicológico, a autoestima da mulher do que a violência física. Né? As duas são extremamente graves, não dá para desconsiderar. E é por isso que um participante que faz isso num programa de televisão também deveria ter sido expulso. Porque aí você educa as pessoas e mostra a gravidade que é aquilo. Com certeza. E até englobando a rivalidade, a Kay tinha um relacionamento com o cowboy e ela achava que a Larissa dava em cima do cowboy. E depois que ela saiu do programa, diversas vezes foi mostrado para ela o VT, que não era a Larissa que dava em cima do cowboy. E mesmo assim, ela voltou para casa falando que era a Larissa que dava em cima. A mulher sempre é vista como a vilã, como a que tá dando em cima do cara. Não, nunca o cara. A mulher sempre tem que dar a abertura. Porque ela tá
se esfregando nele, ela tá se mostrando, ela não pode existir uma amizade entre um homem e uma mulher, somente um interesse amoroso. Exatamente. É claro que precisamos avançar e muito enquanto sociedade, mas a ideia é que esse apoio de mulher para mulher se fortaleça cada vez mais e colabore com a construção de um mundo melhor e mais justo para todos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e passo a palavra para as considerações finais de cada uma de vocês. Não, eu penso que a educação ela tem um papel fundamental nisso. Na educação da menina, mas também na educação do menino. Sim. Porque como a menina é vítima, muitas vezes, dos meninos, os meninos também, muitas vezes, eles vêm de lares todos desestruturados, de pais agressivos, e que essa situação, ela passou por muito tempo como uma situação de normalidade. Então, a educação, ela tem um papel bem importante em trazer aspectos para que se discuta e para que se supere isso. Um outro ponto que a educação tem, assim, que eu acho que é fundamental, ela é a questão de conhecimento, de formação, tanto para homens como para mulheres, mas assim, de que as mulheres, por mais que elas sejam a maioria na faculdade, nos cursos superiores, que elas também aventurem em cursos outros, não só os cursos tradicionalmente femininos, tá? Que elas têm condições, elas têm capacidade e que a mulher, ela tem potencial para fazer o que ela quer e a limitação é ela que vai dar, entende? Quero casar, quero estudar, quero ter filhos, entende? É ela que decide isso, claro, nas suas relações, mas assim, ela tem esse papel, ela tem essa importância. E a educação pode ajudar elas a se perceber dessa forma, né? Tá, eu aproveito já para agradecer e parabenizar, tá, vocês e a instituição, tá, por essa iniciativa. Obrigada. Então, também agradecer o convite, dizer que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está à disposição, né? Quem quiser conhecer, nós temos reuniões mensais, toda terceira, quarta-feira do mês, às 8h30 da manhã, lá no edifício do CPC, 7º andar, as reuniões são abertas, então é possível participar, só não tem direito a voto, né, porque aí é só as conselheiras, né, eleitas e que já fazem parte do conselho, mas a gente está à disposição para, inclusive, mais diálogo, mais conversa, mais debate, porque a gente acredita que são nesses espaços que a gente consegue dialogar, né, com mais proximidade com toda a sociedade. Então, parabenizar pelo programa, pela iniciativa, por trazer o tema para discussão, e ficamos à disposição, então, de vocês. Muito obrigada. Agradeço você também, que nos acompanhou aí pelas mídias da UCEF. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e não perca o próximo Cast UCEF. Aqui a pauta tem passe livre. Até a próxima. Você acompanhou o Cast UCEF.